E o Papo de Progresso hoje tá diferente. Um grande amigo que tem histórias intencionais do jogo jogado da vida. Para nós, o podcast é um testamento de ideias. Uma grande honra ter você aqui, meu irmão. E aí, tudo bom? Rafael Soares. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui. Estrutura muito legal. Hoje você com seus amigos e eu com os meus aqui. Ô Rafa, o que aconteceu na sua infância que te ajudou a chegar até aqui? As vivências, corres, aprendizados. Conta um pouquinho pra nós, uma breve apresentação desse jogo jogado da vida bonito e muito intencional. Legal. Cara, eu nasci na Coab, da Vila Sabrina, Virgem de Brasil, Zona Norte. E dentro da minha casa, eu tinha pessoas que tinham muito a veia empreendedora. Eu falo que nem elas sabiam, né? Elas eram curiosas. Então, eu tinha o meu avô, com seus 50 e poucos anos de idade, que ele era operador de empilhadeira, mas ele começou a conhecer a tecnologia e ele foi o primeiro cara da região ali dos prédios que formatava computador e aprendeu sozinho. O meu tio crescendo, aprendeu essa veia de tecnologia, virou DJ, virou operador de áudio, mesa de som. Hoje em dia ele tem uma empresa de audiovisual que fornece inclusive som para as escolas de samba, várias escolas de samba, isso tudo meu avô. A minha mãe, que sempre trabalhou CLT, mas tudo que ela pegava, que ela falava, isso dá para vender, ela vendia, levava para o serviço e vendia. Então eu sempre tive uma veia muito empreendedora e curiosa dentro de casa. E isso me estimulou. Além disso, eu morava na Coab, né, irmão? Então, assim, você tinha que saber se virar. Você tinha uma bola, sabia que ninguém mais ia comprar uma bola nova, e aí, pô, chutou por cima do prédio, bateu no caco de vidro, a bola furou, como que você faz? A gente saía de porta em porta, com abaixo assinado, pedindo para os moradores R$1, 50 centavos para garantir o nosso lazer, porque era melhor que estar na rua. E aí comovia todo mundo. Então, assim, foram uma junção de fatores que a vida dentro da minha casa, com pessoas que tinham muito DNA empreendedoras, mesmo quem não era, junto com aonde eu nasci, e aí depois o samba, que a gente vai falar um pouquinho disso, acho que ajudou bastante nessa levada na vida. As dificuldades, elas podem moldar a forma de pensar, de sentir, de agir, de construir um modelo mental para ir buscar? Sim, com certeza, cara. Eu acredito muito nisso, porque quando você passa pelo caos, você sabe para onde você não quer voltar, você aprende a lidar sob pressão, sobre necessidades que às vezes quando você começa do alto, não é desmerecendo, né? Eu sou sempre o cara que falo, cara, se a pessoa tá no alto, ela tem o mérito dela até para manter. Né? Quando fala, pô, fulano é herdeiro. Tá bom, cara, mas o cara tá mantendo. Tem muito herdeiro que quebra empresa. Então, se ele tá bem, parabéns. Só que quando você começa do baixo, se um dia você precisar dar 2 passos pra trás, você sabe o que é, porque você tava 5. Então, você consegue tomar o fôlego. Você consegue, talvez, segurar suas vontades, porque você tem um objetivo a longo prazo. E, normalmente, quando você já tem tudo na mão e nunca passou por uma dificuldade, é muito mais difícil disso acontecer. Porque você foi habituado a vida toda a ver as coisas fluindo naturalmente. Eu acho interessante na sua trajetória. Estava esses dias estudando um podcast que você foi. Até mandar um abraço pra galera da Company. Legal, Thiago, gente boa. Fui lá bater um papo com uma parmegiana. Muito bom, lá na LN. E algo que eu achei interessante, que você comentou que passou por alguns desafios na parte de empreender, na parte de vendas, e aí é que a sua sócia afetiva ajudou a moldar o caráter. Qual é a importância de se ter um relacionamento intencional para uma vida de progresso? Cara, muito. A pessoa tem aquela frase clichê, mas verdadeira, que é você é produto do meio que você vive. E quando a gente fala de um relacionamento, é a pessoa que vai mais acompanhar a gente, cara. A pessoa que vive ao nosso lado, ela pode jogar a gente para cima ou para baixo. É a amizade verdadeira e para onde você vai. E é justamente um relacionamento, né? Contextualizando, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu vivi uma vida, você sabe um pouquinho bem, mas a galera de casa não, onde eu trabalhava 4 meses no ano, que era o período que as portas do carnaval estavam fechadas. E eu sempre trabalhava de estagiário. Quando voltava o show da Adamastor, gente, obrigado, tô indo embora. Vanzona e ia fazendo show por aí, e conseguia me sustentar, era bem novo, adolescente, só tinha ali um Nextel ali e algumas continhas pra pagar, coisa pouca. E aí, uma dessas voltas, que eu falei, puta, cara, o show tá fraco, né? Não é um período de muito show, preciso arrumar um emprego. Eu fui para um escritório de advocacia lá procurar um emprego como operador de call center e conheci a minha esposa, a Érica, que era minha chefe. Eu brinco que eu fui dar o golpe do baú, né? Achei que ela era dona do escritório. E, cara, ela tem alguns anos mais velha que eu. Eu era um moleque que pulava de emprego em emprego, não tinha terminado o ensino médio.
só trabalhava para cobrir o buraco do carnaval. E ela já estava já no terceiro semestre de direito. Então, eram vidas totalmente diferentes, que foram complementares. E aí, você fala socioafetivo, é justamente isso, é uma sociedade, porque ela é o meu oposto e cada um tinha elementos que o outro não viveu. Então, ela não viveu essa madrugada, essa pegada de desde cedo ficar muito na rua, e eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu era um desajuizado, eu não tinha visão de longo prazo, eu não tinha visão de carreira. Eu entrava nas empresas para ficar 4 meses e depois voltar pro samba. Hoje, se for pegar, cara, eu já tô na PDV tem 7 anos. A empresa anterior eu fiquei 3 anos e só não fiquei mais tempo lá porque a empresa foi pro interior. Porque eu criei esse senso de responsabilidade. Então, você ter um sócio afetivo, um relacionamento do bem, não só falando de casamento, mas os seus alicerces, amigos, família. Eu falo que família é muito quem a gente escolhe. Tem família que pra estar perto ela te prejudica. É algo essencial na nossa construção de vida. A gente se espelha em quem tá mais perto? Depende, eu acho que a gente se espelha em quem a gente deixa estar perto. A gente muitas vezes não pode escolher quem tá perto, por N motivos. Mas a gente pode escolher quem a gente quer perto. Quer um exemplo? Alfredo. Alfredo morava no Rio de Janeiro, não sabia que eu existia, mas eu assistia a live dele todos os dias. Eu trouxe ele pra perto de mim. Cortella fala que... Você sabe que eu sou fã dele. Uhum. Que existe uma chance maior da oportunidade aparecer quando nós vamos atrás dela. Exato. Como que foi essa questão de você se aproximar do Alfredo? Não mais um, pra querer caçar uma oportunidade, mas com admiração, quero aprender com esse cara. Cara, eu acho que a minha história com o Alfredo, inclusive eu trouxe o boné do Bora Vender aqui. É um boné que já tá meio velhinho, mas é um boné que eu falo que eu quero guardar pro resto da minha vida, esses 3. É uma coisa muito maluca. Eu fui no evento que a empresa dele, né, que ele é sócio, a Vtex, faz no Brasil todos os anos, e aquele ano eles tinham trazido o Barack Obama pro Brasil para palestrar. Acho que foi a única vez que o Barack Obama veio. E eu não conhecia o Alfredo. E eu tava com uma puta fome. Eu tava me sentindo mal porque, cara, é isso. Camiseta, tênis, e é nóis. E eu fui pro evento que o Barack Obama está. O que eu fiz? Liguei pro meu cunhado, pedi um terno brilhante emprestado. Falei, eu preciso estar de outra forma. E aí, lembra o nosso papo nos bastidores sobre essência? Eu saí naquele evento da minha essência. Eu saí do que o Rafael era para eu me adequar ao ambiente que eu estava indo. E eu acho que isso não é errado desde que você não vista uma máscara. E ali eu estava colocando uma máscara em mim. Então peguei um terno brilhante, entendi como meu cabelo tinha que estar para aquela ocasião, como que eu ia me comportar com as pessoas. Fui pro evento me sentindo super mal. Eu não estava sendo eu. E aí antes do Barack Obama entrar, teve a jabá, apresentação do evento, tá cansado, tudo. Daqui a pouco sobra o Alfredo no palco, com um terno mais brilhante que o meu. E começou a falar. E eu falei, puta, cara, esse carioca aí no palco agora e tal. Eu falei, cara, não quero ver esse cara nem pintado de ouro. E tinha as plenárias do VTEX Day, eram 8 plenárias. E fora tinha um palco que era do Alfredo. Era o único palco fora da plenária. Então, muita gente, tava andando, queria sentar ali. Cara, quando o Ismael falava, vamos sentar aqui nesse palco, eu falava, não, esse palco desse cara? Não vou. Então, eu literalmente, eu posso falar assim que eu odiei o Alfredo. Mas o Ismael pegou um pouquinho da história dele, comprou o livro dele, pegou autografado, guardou e depois falou, cara, acho que você tem que ler esse livro. Acho que esse cara, ele conecta com você. E eu emprestei o livro para outro funcionário. Só que ele tinha comprado o livro. Aí ele começou a falar, você vê essa parte? Eu falei, puta, vou fazer desfeita. E aí comecei a ler o livro. Me apaixonei pela história do Alfredo, com 10, 15 páginas, já estava enchendo ele de direct. E aí, respondendo a sua pergunta, como e por que no carnaval a gente aprende muito disso, né? Então, eu com a camisa das minhas 2 escolas, a Tucuruvi e a Torcida Jovem. O carnaval ele é um mundo que ele é um mundo empresarial, organizado, e que ele existe, tem algo que a gente fica cansado ao longo do tempo, que me preparou na adolescência, que é a política. É as pessoas quererem ser seu amigo porque você é diretor de bateria. Porque você vai conseguir pegar a fantasia em janeiro. É a pessoa querer ser seu amigo porque você é harmonia e vai colocar ela pra dentro. Porque você conhece não sei quem da liga e você vai arrumar uma credencial. E eu, dentro do meu tempo de samba, eu consegui viver isso, né? Eu era um dos mais jovens a vir viajando com a Damastor. Então tinha gente que tinha muitos anos de batucada e chegava perto de mim pra ver se eu conseguia colocar no ciclo pra fazer show. Tinha gente que me via com credencial, sabia que eu conhecia o famoso X-word de lei. E, porra, e aí como que eu consigo a credencial? Como que eu consigo o camarote? E a gente vê o quanto isso é incômodo. Então, toda vez que eu vou me relacionar com alguém, eu tento ser tudo, menos essas pessoas.
E o Alfredo, ele não foi um cara que a minha primeira admiração pelo Alfredo foi pelo que ele tinha. E até hoje não é isso, não foi pelo patrimônio. Foi por quem ele era. Eu falei de algumas sacadas que o Alfredo tinha, de quando ele tinha uma empresa com 3, 4 funcionários, ele tinha um número de 0800 e os funcionários tinham que atender com vários nomes, para dar a percepção para o cliente que a empresa era gigante. Quando ele pediram uma foto dele no escritório dele, ele foi para um restaurante, tirou foto na escada para parecer que o escritório era duplex, e era um restaurante. Então, assim, são várias sacadas que fizeram eu me apaixonar e fizeram, ao mesmo tempo, eu entender que ele era o cara fora do padrão. Você olha o Alfredo hoje, a galera tem um padrão comportamental e o Alfredo ele é totalmente diferente. Eu tava no... Posso pegar um gancho nisso que você falou? Claro, fica à vontade. Padrão comportamental. Você citou o Adamastor, que é um grande mestre, uma grande referência. Me ensinou muito no Tucuruvi em 2007. E algo que tem aqui nesse livro, Bora Vender, um presente que eu ganhei do Rafa lá quando eu fui gravar Falando de Delivery, para você, empreendedora, empreendedor, muito mais do que páginas, são vivências, são conversas, parece que os autores ficam ao nosso lado. Tem algo interessante aqui. Venda é uma ciência. Sucesso é uma questão de execução, não só de ideia. O que você sente, Rafa, olhando para o carnaval, olhando para o jogo jogado da vida, que essas experiências serviram para moldar o seu caráter e te trazer até aqui? Cara, a ideia, ela é muito boa, mas ela é só a ponta do iceberg. Então, você precisa, no final do dia, ter muito clara a execução do negócio. Então, a gente vai aprendendo isso. E muitas vezes, as pessoas se frustram porque elas têm uma grande ideia e elas têm dificuldade na hora da execução. Então, para mim, isso que o sucesso não é só a questão da ideia, é a questão da execução também. E a questão da venda ser uma ciência, ela é uma ciência de você entender o comportamento humano. E entender o comportamento humano é eu vender para você o que você precisa. Né? Tem um cara que eu gosto muito, chama Theo Orozco, que ele fala uma frase que é assim: não me venda o remédio sem saber qual que é a minha dor. Você não vai num médico e o médico fala assim, dipirona. Se você for num médico e fala assim, doutor, não estou bem, dipirona, você vai falar, o cara nem me ouviu. Você não vai querer voltar com esse médico e você não vai comprar o dipirona. Você vai falar, vou em outro, cara, o dipirona vai me fazer mal, ele não me ouviu. Então a venda, na verdade, é isso. É você entender a dor do outro para você oferecer o remédio certo. Então eu vou te perguntar, Gabriel, qual que é a sua maior dificuldade hoje? Cara, eu quero criar uma marca disruptiva no mercado, eu quero estourar o mercado com a minha marca e ser uma marca muito legal. Rebeldes têm asas. Gabriel, qual que é a sua dificuldade hoje? Cara, eu não sei me relacionar bem e eu não sei a parte de vendas, como que eu vou crescer minha empresa sem vender? Bora vender. Eu não sei liderar bem, comece pelo porquê. Então, assim, não tem como a venda nascer sem um relacionamento. Se não virar algo frio. Por isso que cada vez menos você vê aquela venda que a pessoa bate na sua porta e já sai te falando. A venda atual, a pessoa sai perguntando. E aí ela precisa ter um leque para te oferecer de acordo com as suas respostas. Saber estruturar perguntas abertas, saber questionar, saber entender as objeções ajuda qualquer tipo de pessoa e profissional? Sim, só que o mercado, ele... Lembra das fórmulas prontas? Ele foi te ensinando. Você vai hoje num curso de vendas e não está errado, não faça perguntas fechadas, não faça perguntas abertas, usa esse gatilho, usa aquele. Só que as pessoas estão esquecendo do que elas fazem com a resposta. O que mais importa não é a pergunta. O que mais importa é a resposta. Vou dar um exemplo. Vou trazer a PDV aqui para o circuito. A gente vende embalagem para fast food delivery. Então, um cliente chegou lá e falou, cara, eu preciso de uma embalagem de batata frita para vender no meu salão, lá no meu restaurante. E aí, a pergunta-chave, para aumentar ticket médio, para aumentar produtos na venda. Você trabalha também com delivery? Sim. Aí eu vou lá e te apresento o que você pediu. E não faço nada. Mas eu perguntei se você trabalhava com delivery. Por que eu não te ofereci o Sacraft? Muita gente erra nisso. A conexão da venda também é algo super importante. Um caso bem legal que tem, inclusive do Alfredo, quando ele foi dar uma consultoria na Mercedes, ele entrou numa concessionária, né, da Mercedes, e tinham 2 perfis diferentes. Tinha um jovem, mais colado, desenrolado lá dentro, vendendo carro, e tinha um mais senhor. Ótimo, a diversidade na venda é ótimo, você consegue se conectar com todos os públicos. Só que na hora da venda acontecer, ocorreu uma inversão. Entrou um jovem, de Juliette, todo no estilo, na estileira, roupa de surf, e quem atendeu foi o senhor. E entrou um casal, já mais de família, e quem atendeu foi o jovem. O que aconteceu na hora da venda? O senhor foi atender o moleque falando do airbag. E o moleque queria saber se a porra da porta abria pra cima.
Queria saber se o carro dava pirueta, queria saber qual que era o ronco do escapamento. E o casal que foi lá, que foi atendido pelo moleque, ele tava falando da potência do som. Ele tava falando do painel multimídia. E o casal tava preocupado com airbag, se o porta-mala cabia a família toda. Então a venda, ela é a conexão, ela é o relacionamento das pessoas certas que se compreendem e aí sim você oferece a necessidade para a pessoa. Hoje você é anfitrião, empreendedor, palestrante. O quanto que o autoconhecimento e o poder da escuta te ajuda e pode ajudar quem nos acompanha a entender essas necessidades, a entender as oportunidades que a vida nos apresenta, na sua opinião? Ser verdadeiro, Gabriel. Eu acho que essa é a essência de tudo, principalmente quando a gente faz isso, um podcast. Eu falo que, não falando de delivery, o meu maior cliente é o meu convidado. Porque ao longo de 1h30 eu preciso extrair o que ele tem de melhor. O maior valor dele. E na maioria das vezes uma conversa ela começa um pouco fria, normal, câmera e tudo. E eu preciso que essa pessoa se solte e entregue tudo que ela nunca entregou em nenhum outro podcast para o meu episódio ser o melhor. Isso nada mais é do que venda. Então eu tenho que convencer a pessoa, ao longo do episódio, a entregar o que ela não entrega em lugar nenhum. Então, você ter uma escuta ativa é muito boa, mas antes de tudo, você ser verdadeiro. Você tem que entender os ápices da pessoa. Não só de acordo com o seu interesse, porque tem episódios, por exemplo, que eu poderia tocar em assuntos polêmicos que iam fazer o episódio hypar. Mas quando eu dou uma deixa e vejo que a pessoa se retraiu, eu preciso ser verdadeiro com ela, a ponto dela falar. Ele ia falar e não falou por respeito a mim. E aí eu ganho a confiança da pessoa. Então, eu acho que ser verdadeiro, falando de venda, falando de podcast, falando de qualquer tipo de relacionamento, é um pilar principal. Eu sou o cara que não acredita numa venda que não é verdadeira. Até porque a venda, ela não é só a transação monetária. Você pode fazer venda de várias formas. Quando você convidou eu para vir aqui, eu aceitei, você me fez uma venda. E vice-versa. Se eu faço uma venda mal feita, amanhã você tá com outro produto, eu nunca mais compro de você. Então a venda, ela acontece durante o nosso período de vida. Por isso que é um relacionamento, além da venda. O que você fez para desenvolver o seu autoconhecimento, trazendo aquele proceder maravilhoso da Zona Leste, que a linha vermelha do metrô nos ensina muito? Quais foram os passos que te trouxeram até aqui? Cara, existem duas coisas que para mim são inegociáveis. Então, primeiro, eu não faço nada que fuja dos meus princípios. Um deles, assunto polêmico. Pô, vai viralizar, não sei o que e tal. Se você colocar lá o episódio, triplique o seu faturamento assistindo esse episódio, vai... Não faço. Então, eu tenho meus princípios, que eu não fujo deles, e com isso eu me sinto muito bem. E o outro lado, Gabriel, é colocar o Rafael em tudo. Por que eu fiz um podcast? Eu poderia ter lançado um curso online. Porque o Rafael, ele gosta de trocar ideia. E o Rafael não sabe cozinhar e o Rafael não tem um delivery. Como que eu ia ser a maior referência de delivery sem saber cozinhar e sem ter operado nunca um delivery? Eu abri a página do iFood para restaurantes, acho que 15 vezes na minha vida. Só que eu sou um cara que sei conversar, que gosto de conversar. Então eu vou trazer quem tem um delivery para conversar comigo. Então eu trago o que o Rafael gosta, e aí aquele papo de faça o que você ama, né, e tudo mais. Há controvérsias, tem desafios, mas quando você traz algo que você gosta, que está alinhado com o seu princípio, e você sabe o impacto que você está causando lá na ponta, você automaticamente entende como que o jogo tem que ser feito. Então, o autoconhecimento que eu tive, eu não sou uma pessoa que sempre estudou a fundo, você foi um grande mentor nisso e me ajudou muito a desmistificar isso dentro de mim, só que foi o que eu gosto de fazer e como que eu posso linkar isso com o meu trabalho. Nem sempre trabalho é você fazer tudo que você gosta. Tem a parte chata e tem que fazer. Eu não gosto de fazer conciliação financeira do Family Delivery. Eu gosto de sentar lá, conversar, tomando minha coquinha e acabou. Só que quando eu pego elementos e trago para o meu dia a dia, isso me ajuda no final. Já que você citou Rebeldes Têm Asas, um livro, uma trajetória de vida que nos inspira, o Rony disse que aprendeu com o pai dele que se a gente procura um emprego só por causa do dinheiro, a gente corre 2 grandes riscos. Ficar pobre de dinheiro ou de espírito, para nós buscarmos a vocação como um chamado, a vocação como uma transição, entendendo que emprego é fonte de renda, trabalho é poder potencializar nossas habilidades, e a vocação é um chamado para um bem comum. A gente faz porque tem que ser feito. Já tivemos vários podcasts no offline, hoje temos o grande privilégio, até mandar um abraço para a produtora Grito 33, pessoas intencionais que nos ajudam diariamente a tangibilizar um propósito, um projeto para o jogo jogado da vida. Ô Rafa, hoje qual é a sua vocação? O que você sente seu coração preenchido?
Conectar pessoas. Hoje eu vejo... Hoje eu consigo trabalhar com isso, mas eu vejo eu como um grande conector de peças e pessoas, de soluções. Então, Sensacional. se você pegar pra mim e me dar agora... Tipo assim, todo mundo fala que eu sou muito bom de venda. Eu tenho Bora Vender tatuado no meu braço. Eu tenho tudo do Bora Vender. Se você me dá uma pasta e falar, vai de porta em porta, eu não vou. E eu não vou ser o melhor vendedor. Agora, se eu achar o público que precisa de mim e eu achar o que eu tenho pra resolver a dor desse público, aí a coisa vai acontecer. O Falando de Delivery é muito disso. A gente faz o quê? É muito do que você faz aqui. Eu conecto. Eu pego a Oakberry, que é uma marca internacional, com valuation altíssimo, que já tá super fora do Brasil em operações, e coloco a Oakberry para se conectar com o cara que tá montando um açaí na esquina na frente do fluxo. Eu pego e trago tudo para a linguagem do público. Se você me perguntar quem faz isso, isso e isso, eu mando no grupo de WhatsApp, pergunto quem faz, pego a ponta ali, verifico qual que é a veracidade, a credibilidade da empresa e conecto. Então, o meu grande prazer hoje é de ser um grande conector. Quando eu toco o WhatsApp, a pessoa fala, putz, lembra aquela pessoa que você me indicou, cara? Falei com ela, deu certo, muito bom. E isso tem muita valia hoje em dia. Então, você perguntar o que o Rafael é um conector. Essa inteligência relacional, o quanto que você sente que vem do samba, da Zona Leste, e o que significa o samba para você? O que que você traz dos valores, dos princípios de uma escola de samba? Cara, a escola de samba ela tem muito a ensinar e pena ou não que eu aprendi isso depois que eu tava muito mais fora, né? Talvez se eu tivesse aprendendo dentro, eu ia não estar sendo verdadeiro porque eu ia ter uma estratégia por trás. Mas a escola de samba é uma organização, porém, ainda assim uma organização bagunçada, onde você tem vários perfis de pessoas no mesmo local, você tem cargos, você tem uma hierarquia, mas você precisa desde muito jovem entender isso sem isso ser claramente mostrado para você. Então, é muito difícil, quando você como componente, como ritmista, você chegar numa reunião de escola de samba, onde tem métricas na parede, onde as pessoas te mostram, "Ei, você tem que responder pra esse, senão você vai tomar uma advertência." Não, irmão. Você chega na batucada, se você fez alguma coisa errada, você toma uma baquetada e acabou. Então você aprende ali na escola de samba, na raça. Só que eu gosto de brincar que a parte principalmente de liderança é algo que a escola de samba ajuda muito, irmão. Eu falo isso sempre que eu posso. Você tá numa empresa com 200 funcionários, pagando salário, vale refeição, vale alimentação, porra, e coloca a mesa de sinuca, de ping-pong, e a galera não faz o que você quer, não dá o máximo. Você vai pra uma escola de samba, que a pessoa tira a condução do bolso. Ela tem, às vezes, a entrada dela, mas às vezes tem que pagar a entrada da namorada. Arruma briga porque não era pra jantar e foi pra escola de samba. Você toma grito de harmonia. Você toma grito de diretor, o apito comendo na sua orelha. Você sai de lá suado sem receber R$1. Cola a própria fantasia. Cola a própria fantasia. Desfila sem chapéu. Porra, velho. Coloca a calça porque você calça 40 e o sapato é 44. E você vai feliz da vida tirando foto, mostrando pra todo mundo que você tá feliz de fazer aquilo. Então a escola de samba é você despertar a paixão nas pessoas. É você despertar o que cada um tem melhor. E ela é um ensinamento de você entender qual que é a sua vocação. Porque você entra dentro de uma escola de samba e fala, quero ajudar... Pra onde você vai? Você vai pra bateria, você vai pro barracão, você vai pra harmonia, você vai pra aula musical. E lá dentro você começa a se entender. E aí, volta ao papo do conector, do comunicador, das vendas. Eu entendi isso lá dentro, porque logo quando eu entrei, eu fiz de tudo pra me conectar com as pessoas pra começar a fazer show. Porque eu gostava muito mais de ir pra escola de samba do que trabalhar. Quando eu comecei a tocar mesmo, eu tinha 15, 16 anos, eu já trabalhava e eu gostava muito mais. Falei, cara, então se eu consigo ganhar dinheiro com isso, o que eu preciso fazer? Preciso me conectar com as pessoas certas. Me conectei. Preciso entregar além da expectativa, porque eu era o mais novo dentro da van. Se acontecesse qualquer coisa, por mim, a empresa de show era responsável. Buscava entender, aprender a tocar todos os instrumentos, ser multidisciplinar. Então, assim, ao longo do tempo, a escola de samba, ela vai te moldando. Só que ela te ensina também a lidar com perfis diferentes de pessoas. Porque você tá tocando lá, tá você e tá o companheiro do lado, que às vezes não jantou. E que às vezes vai pra casa sem jantar e vai fazer um miojo. Enquanto tem um diretor que o cara coloca um carro importado lá na porta, vai sair de lá, vai pro Outback. E você lida com essas duas pessoas dentro do carnaval, é muito plural. Você lida com uma responsabilidade muito grande. Você tá na avenida com o repinique na mão, é muito bonito.
Só que na hora que você tá na frente do jurado, se você errar a bosta, você sabe que você não chega no final da avenida. Então ela te dá isso de trabalhar sob pressão. Ela te dá o processo de construção. A escola de samba, ela dá paciência, cara. Você trabalha ali o ano inteiro pra acontecer tudo em um único dia. E qualquer detalhe errado joga milhões de reais e principalmente o trabalho de milhares de pessoas no lixo. Esse senso de colaboração, esse senso de trabalhar em equipe, em buscar ter uma harmonia, você sente que te ajudou a chegar no podcast e se conectar com pessoas tão plurais e hoje ter o maior podcast no segmento do Brasil? Sim, bastante, cara. Você saber se comunicar com várias pessoas, conectar com elas e entender os perfis de liderança. Porque o podcast ele tem muito a ver também com liderança, além de venda, cara. Eu tô aqui como seu convidado, mas você dá os inputs, você dá o gatilho. E eu preciso entregar o que você espera. E é uma liderança onde você não pode ficar no meio do podcast falando assim, ô Rafinha, eu quero que você fale isso, isso e isso. Ô Rafinha, combinado era você falar aquilo. A gente não tem roteiro, a gente veio trocar ideia e você precisa saber direcionar para onde eu vou ao longo do podcast. E na escola de samba isso acontece todo minuto, toda hora. As pessoas querem que você precisa fazer, entregar o que a escola tem proposto sem a parte formal da coisa, que é uma reunião de alinhamento, se você vai tomar advertência, vai tomar um corte no salário. Não. Como que o Adamastor vai engajar o time? Cara, hoje vai ter lanche de pernil para todo mundo. Ou hoje eu vou liberar uma garrafa de uísque. Cara, hoje eu vou dar camiseta. Galera, quem vir no próximo ensaio tem camiseta pra todo mundo. Se não vir pegar senha, não pega fantasia. Exato. Tudo de certa forma, informal, mas intencional. E a escola de samba ajuda. Quando você observa a trajetória da sua vida, qual foi a decisão mais impactante e importante para você chegar até aqui? Me casar. Uau, de prima, hein? Porque foi a virada de chave. O samba, eu falo que ele me resgatou. Eu tava muito na rua, cara, enfim, cabeça vazia, já sabe. Então, o samba, ele me deu o lado de vivência, de desenrolar, de saber me virar, de chegar no contratante pra fazer show e ter esquecido as baquetas e pegar caneta pra bater a caixa, pegar sapatilha, enfim. Só que você precisa atrelar isso à responsabilidade. E o casamento, a complementaridade me deu isso. Qual a importância da sua esposa na estrutura hoje do podcast, dos convidados? Vocês conversam? Chega algum momento de ela falar, eu enxergo, eu tenho uma cosmovisão diferente, eu enxergo de um outro ponto. Você precisa recalcular a rota. Vocês têm essas trocas? Tem. Confesso que, às vezes, de início, eu sempre sou reativo. Então, cara, isso aqui eu acho que não vai ficar legal. Eu falo, não vai ficar legal porque você não sabe a estratégia que tá na minha cabeça e tudo mais. E ela já acostumou. Aí eu vou refletindo. Quando ela vai ver, tá pronto, tá mudado. Mas, além disso, a gente fala que é o trabalho que ela faz em conjunto comigo. A gente fala muito sobre sociedade. Hoje, depois do nascimento do meu primeiro filho, a minha esposa, ela saiu do emprego. Quando ela ia retornar no mercado de trabalho, nasceu meu segundo filho, o Theo. Eu falo, agora tem que cuidar dos dois. Um moleque de 5 anos, um de 2. Os dois com o mesmo DNA elétrico igual eu sou, não vai dar. Hoje, se não tivesse ela, por exemplo, para cuidar da casa, para cuidar dos meus filhos, para alinhar o que tem que pagar, que dia que tem que pagar, como que tem que fazer, as coisas não estão acontecendo desse lado. Então, um lado sustenta o outro. Porque eu ia estar preocupado com meu filho, qual que é a consulta dele, que horas que ele entra, que hora que ele sai na escola, o que está acontecendo na escola. Tá, beleza, o dinheiro tá na conta, mas qual que é a conta que eu pago hoje? Que eu vou pagar juros amanhã? Então, ela faz toda essa parte para mim, que me dá segurança de executar as coisas do outro lado. A complementaridade do meu casamento é algo essencial para que eu consiga fazer o desenrole acontecer. Se eu precisar ficar até meia-noite na empresa, eu sei que tem alguém cuidando do outro lado para mim. Qual foi o último sonho dela que você realizou? O último sonho dela, cara, eu acho que é o sonho que a gente vai realizar, mas, enfim, já nasceu, que foi a gente levar os nossos filhos pro lugar onde foi nossa lua de mel, que a gente vai viajar agora em outubro. Então, eu acho que é o sonho, um dos nossos sonhos, né? Voltar lá, a gente casou em 2016, alguns anos depois, mas com os dois frutos da nossa relação. A gente sabe que as palavras, elas podem até convencer, dá para treinar narrativas, mas o exemplo arrasta. Você conversou com tantas pessoas relevantes ao longo dos últimos anos. Qual foi a pergunta que mais te impactou e qual foi a troca que você teve que mais te emocionou? A troca que eu tive que mais mexeu comigo no falando de delivery até hoje foi a troca com o Jorge, da Oakberry.
uma maluquice o que esse cara é, e depois eu posso até explorar mais. E a pergunta que mais me impactou, e até hoje me impacta, Gabriel, é uma pergunta até clichê, cara, que você escuta muito em entrevista de emprego. Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Porque eu sou uma célula viva, mutante, transformadora, que antes de correr atrás do bem financeiro que eu quero, e preciso, é uma necessidade, eu corro atrás da minha realização. Aquela colocação que você fez, de que adianta você ser o homem mais rico do mundo, mas perder sua alma, é uma colocação que ela é muito difícil, cara. Porque você precisa da grana. Principalmente, igual agora, tenho meus 2 filhos. Cara, eu não tenho como falar que eu vou tomar qualquer risco. E eu não tenho como falar... Antigamente, antes de eu ter filho, eu falava assim, cara, cresci em escola pública. Hospital público. Então, foda-se. Mas, cara, agora eu, como papel do pai... Eu quero dar o melhor convênio, eu quero dar a melhor escola. Eu quero que meu filho pegue o mínimo de ônibus possível. Tem que ter algumas vivências? Tem, vai ter, e estamos acordados disso. Mas, dentro do que eu posso, eu quero proporcionar o melhor. Então, e para isso o dinheiro se faz muito necessário. O dinheiro traz essa segurança. Então, eu tenho esse lado. Só que, do outro lado, eu também não quero correr uma vida inteira para garantir uma segurança e um conforto que não vai ser realizador. Então, que adianta... É isso, meus filhos estudaram nas melhores escolas, tenho uma casa gigante, tenho um carro legal, viajei pra tudo quanto é lugar, acabou minha vida e o que eu fiz do que eu queria? Quanto tempo da minha vida eu fiz o que eu gostava? Eu brinquei que logo eu vou encontrar uns amigos numa escola de samba. Eu tô muito fora do samba, mas não tem nada que me realiza mais do que uma resenha de samba, velho. Nostalgia, falar daquela madrugada que você ficou esperando o negreiro não passou, quando você entrou deu uma confusão, e aí no outro dia tinha uma fofoca lá da escola de samba, que você chegou na bateria e tá... Cara, isso me realiza muito. Essa resenha me realiza muito. Então, o quanto que eu tô me desconectando, e principalmente as pessoas novas que eu tô me conectando proporcionam isso pra mim? Eu consigo ter uma troca verdadeira? O que adianta eu estar no meio dos melhores e esses melhores não me preencherem? Nessa construção do podcast, em transformar ele em empresa, em trazer pessoas e organizações relevantes, qual foi o dia que você colocou a cabeça no travesseiro, lembrou daquele menino que corria para comprar os kits da Umbongo com o radinho Nextel e falou assim, pra você, caramba, tá acontecendo, tá dando certo? Foi quando eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas impactadas pelo podcast. Eu brinco que isso é algo que eu prefiro não saber. Por quê? Vou te explicar. Quando a gente acha que a gente não chegou lá, a gente se esforça muito mais. Então, todo dia eu busco um novo lá. Todo dia eu me dou 2 passos para trás. Pode fazer mal, porque se a gente se cobra muito, às vezes a gente, né, se frustra. Só que me ajuda a manter aquela linha tênue entre o posicionamento e a arrogância. Quando a gente acha que chegou lá, muitas vezes a gente se acomoda, muitas vezes a gente fica um pouco arrogante. E o dia que eu percebi que, cara, a parada ficou muito, muito grande foi quando eu olhei e vi que tinha Coca-Cola, iFood, que bom do meu lado. Mas mais do que isso, foi o dia que eu recebi uma mensagem de um senhor, um magrão, inclusive, magrão chapa quente, que ele tem um restaurante no interior de São Paulo. E ele com 55 anos, gravando stories com o rosto, porque a gente fala de humanização, e falando, pô, Rafinha, coloquei aqui tecnologia no meu restaurante, eu anotava tudo no comando, eu vou aprender esse negócio de tecnologia, cara. E hoje o cara tava no nosso grupo de WhatsApp, e aí, como que eu faço pra mexer nesse sistema aqui? E agora, o que eu faço? Eu falei, cara, olha isso, né? Uma pessoa que já passou dos seus 50 anos, que assiste todos os episódios do lançamento do episódio de um podcast de um moleque, que começou a gravar stories, tá usando coisa de tecnologia porque viu no podcast. E tá tendo resultado o negócio dele. Então, o Falando de Delivery, ele é movido ao impacto que eu causo nas pessoas, nas empresas e nos convidados. Falando do Jorge, é um cara, por exemplo, que é difícil parar no Brasil. Foi outro momento que ele mexeu muito comigo. É um cara que é difícil parar no Brasil. Eu fiz um convite pra ele da forma mais maluca do mundo e aí já fica... Você falou de conexão. Como você não é só mais um... Que eu falei, cara, não seja só mais um político. Admire a pessoa por alguma coisa, né? Não seja só mais uma pessoa política. Eu queria muito chamar o Jorge pro podcast. E aí eu pensei, quantas pessoas mandam mensagem todos os dias pra esse cara chamando ele pra uma reunião, pra um bate-papo, e um podcast é só mais um bate-papo. Até que um dia 7 de abril, dia do meu aniversário de 2022, eu fui num quiosque da Oakberry,
sem intenção. Fui realmente almoçar lá. Almoçar e depois vou lá tomar oak como sobremesa. E aí eu marquei o Jorge, tirei uma foto e falei, dia do meu aniversário, marcando o Jorge os Frangulhos do Oakberry pra ver se ele veio no nosso podcast. Ele me respondeu assim, bora, irmão, tô dentro. Aí eu falei, demorou. Aí marcamos pra alguns meses depois, porque a agenda dele é muito corrida. E aí, cara, num dia anterior que a gente ia gravar, o irmão dele sofreu um acidente de moto e o pai dele tava internado. E eu tava super empolgado. Sabe quando você tá igual moleque? Eu falo, cara, vou gravar com o homem. Agora o bicho vai pegar. Tava tudo pronto, roupa passada, tudo certo. E aí eu recebo uma mensagem, irmão, puta, tem como desmarcar? E aí, sabe quando eu vi a mensagem, você já... 9.9 na apuração, né? Porra, isso aí foi com 7,5. E aí eu vi, cara, tem como desmarcar. Aí eu falei, porra, é óbvio, o cara tá toda hora fora do país. É óbvio que não ia ter tempo, né? E aí, velho, eu deixei o celular de lado. Minha esposa, o que foi? Eu falei, não, nada não. E aí peguei o celular. Quando eu cheguei, tinha 10 mensagens do cara. Irmão, é o seguinte, meu pai tá internado, meu irmão sofreu um acidente, mandou a foto do irmão dele na cama do hospital, mas se você não der pra desmarcar, você me fala, eu arrumo alguém pra ficar com ele. Eu falei, caralho, velho, o cara não me conhece, é do tamanho que ele é, mandou a foto do irmão dele com a perna toda fodida pra me justificar. Eu falei, essa parada é muito além de um podcast, velho. De uma pessoa desse tamanho fazer isso. Eu tô me conectando com seres humanos. E aí a gente gravamos, quando eu cheguei no escritório, tinha um kit da Oakberry desse tamanho na minha mão, e aí ele falou, pô, tem corrida, não sei que dia que era. Tem corrida, aparece lá com a sua esposa, vamos assistir uma corrida. Então eu entendi que o podcast ele é muito mais do que essa troca aqui. Ela é, na verdade, um ponto de conexão. Então, eu como um comunicador e conector, eu uso aquilo muito ao meu favor para me preencher. Eu me conecto com pessoas. Cada convidado lá não é alguém que eu vou usar para mídia. É um momento de terapia, meu. Eu acho interessante essa questão da intenção. É algo que eu uso bastante, seja intencional, intencionalidade. A Ana Beatriz Barbosa, ela foi no podcast Inteligência Limitada e ela falou do BrainNet, que quando a gente tem uma intenção genuína no coração, as coisas começam a convergir. É o grande milagre da vida. Às vezes, por uma questão burocrática, a gente erra a bosta na frente do jurado e fala, meu Deus, com quem eu vou falar? Ah, eu vou me conectar com quem tá nessa caminhada. Você teve alguma decepção, algum erro que te trouxe muito aprendizado, te deixou até mais cascudo? Cara, decepção não. Eu reflito às vezes sobre isso para entender se não existe prepotência. Erros muitos, mas decepção não. Agora, o maior erro e aprendizado que eu tive, eu não considero nem erro, tá, Gabriel? Mas aprendizado foi quando eu saí da PDV para ir trabalhar com o Alfredo. Porque eu era um moleque que mandava direct pro Alfredo todo dia, puf, 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 puf. E aí, de repente, ele falou assim, porra, você assistiu quantas lives minha? Aí eu falei assim, cara, no mínimo 100. Aí ele falou, tá a fim de assistir uma ao vivo? Eu falei, como assim? Aí ele falou, aqui de casa, cola aí. E aí fui pra casa dele, e eu lembro até hoje que eu nunca tinha subido num apartamento, num prédio que o elevador parava no andar. E aí eu entrei no elevador, isso aí foi muito maluco. Eu entrei no elevador, eu não sabia mexer. Aí eu tive que pegar a moça da limpeza do condomínio pra me ensinar qual que o botão que eu apertava. E aí ela foi, eu dentro do elevador, eu falava, não, tá, pá. Não, quando eu descer, isso no tempo que o elevador tava subindo. Quando eu saí do elevador, eu paro, respiro, penso, mando uma mensagem pra minha esposa falando, cheguei. Na hora que abriu o elevador, o cara tava de costas e só falou assim, entra aí, leque. E eu tava dentro da casa do cara. E aí eu fui, trabalhei com ele. Em determinado momento eu senti que eu tinha algo pra construir na PDV ainda. Que eu tinha minha essência lá, minha raiz. Só que eu continuei, e muitas pessoas às vezes perguntam, mas o que aconteceu? Tipo, não deu certo? Como que ele te tratou? Porra, estragou a amizade? E hoje, depois disso que eu fiz a tatuagem, não foi nem antes. Eu falei, não, cara. Só que eu aprendi que não é porque você admira o Neymar que você tem que jogar no mesmo time que ele. E muitas vezes, eu tenho uma gratidão imensa pelo Alfredo, é um dos caras que mais transformou a minha vida, minha carreira profissional. Mas muitas vezes, se você for a dupla do Neymar, você vai ser a dupla do Neymar. Se você jogar em outro time, você vai ser o seu Neymar. Você é o 10. Exato. Eu gosto muito de uma reflexão, você sabe que tudo aquilo que te desafia te transforma. Tô vendo algumas tatuagens, bora vender, um pezinho, e tem essa... Flash.
flecha, um arco e flecha. O que significa essas tatuagens pra você? E o porquê delas? Legal, vamos lá. Os pés são os pés dos meus filhos, Rafael e Theo. Aqui é um samba do Tatuapé que meu tio escreveu e eu fiz a tatuagem antes do samba ganhar. E falei que o samba ia pra avenida e foi, que é o samba de 2019, né? Nasceu em 2018, que é o Bravos Guerreiros, que fala é amar e amar sem pensar. Depois da virada do samba. Então meu tio escreveu, meu tio sempre manda os áudios. Eu sempre sei os sambas antes de ser gravados, ele manda os áudios. E meu filho nascendo e amar sem pensar. E eu pensei no meu filho, cara. Falei, eu não sei como meu filho é, eu não sei como ele vai ser. Não sei do comportamento, mas eu já amo. E aí eu tatuei junto do pé do meu filho e a data do lado, porque eu sou muito esquecido. É uma cola muito boa, inclusive. E do lado o pé do Theo, que é motivo de sempre lutar. E isso foram coisas totalmente diferentes, né? É uma rima, rimou. Mas é porque com o Rafael eu entendi que eu nunca poderia mais parar de lutar, porque eu tinha um serzinho ali de 2, 3 anos que dependia de mim. Então no Theo eu já tinha essa consciência. Aqui é o Bora Vender, que o Bora Vender foi a transformação na minha vida, de que como você estiver, da onde você veio, como você falar, nada contesta seus resultados. Então essa foi a transformação que o Bora Vender fez na minha vida. As pessoas perguntam, Bora Vender, o que te ensinou a vender? Não. Me ensinou que não importa de onde eu vim, como eu sou, como eu falo. As pessoas elas podem contestar tudo, Gabriel. Elas podem contestar que eu tô de boné, que você tá de boné, que você tá usando um relógio, eu tô usando um relógio diferente, que meu tênis é muito colorido e tal. Mas elas não podem contestar o resultado que a gente teve. E a gente só consegue resultado através do Bora. Então, bora, vamos fazer. Aqui tem uma tatuagem de fé. Eu sou um cara muito religioso, então é um terço que eu fiz com a palavra fé. Aqui tem 2 coisas muito importantes para minha vida. Cada letra é um familiar meu, junto com notas musicais. Então, tinha uma música do Jorge Aragão, que é o que representa essa tatuagem, que se chama Amor e Música. Então, é essa tatuagem. E flecha vem da minha religião, eu sou um bandista, e lá dentro eu descobri que eu sou filho de um caçador. E mais do que descobrir, eu me vi, né? Quando eu descobri, cara, beleza, legal. Mas eu vejo hoje que eu sou um caçador, eu sou um buscador de desafios. Quanto que a espiritualidade te ajuda a manter os pés no chão, em olhar e falar, poxa, mais de 20 empresas apoiando o meu corre. Legal, a energia, a sincronicidade tá no caminho. Mas também olhar e falar, tá, quais são os próximos passos? Muito, cara. Eu acho que, em geral, eu tô num momento religioso muito indeciso, vamos falar. Eu tive um momento na minha vida, eu fui católico até meus 13 anos de idade, até que eu eu cabulava missa pra ficar na rua. Era muito engraçado. Eu falava pra minha mãe que eu ia pra missa e ia pra rua. E aí depois eu voltava, e aí como foi a missa? Foi ótimo. Que ela não perguntasse por onde o padre passou. E aí eu já tava fazendo muita besteira, tava fazendo muita merda, já tava num caminho totalmente errado. Até que um dia eu fui convidado pro meu tio mesmo, que escreve samba, pra ir numa festa de Cosme e Damião. E aí eu fui, cara, e eu senti uma coisa muito... Me arrepiou inteiro, que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. E vi os atabaques tocando, eu já gostava de samba. E aí, quando eu subi, fui convidar com uma entidade lá dentro, o meu pai, ele era um cara que bebia muito, né? Ele faleceu já, e bebia muito. Destruiu o casamento, destruiu muita coisa por causa de bebida. E quando eu fui conversar com um guia que nem me conhecia, nunca tinha me visto a pessoa ali, falou assim, você vai ter muita coisa na sua vida, mas existe algo que pode te derrubar e que nunca mais você vai levantar, que é a bebida. E a partir dali eu comecei a tirar a bebida do meu dia a dia e as coisas começaram a acontecer. Isso me ajudou muito, cara, em casamento, por muitos anos. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Por muitos anos. E até que recentemente eu comecei a andar com um cara, o Maicon da Just Burger. E ele começou a me convidar. Ele é evangélico, vai na igreja Pura Fé, algumas igrejas. Ele me convidou e, cara, eu fui me senti super bem. E hoje reflito muito. Então, eu comecei a criar um contexto sobre espiritualidade e religião. Eu não creio numa religião simplesmente, vamos dizer, pelo que ela diz que é. É uma junção de 2 coisas. O que ela me direciona e como ela me faz me sentir. Meu sogro é da congregação. Imagina pra mim, 8 anos mais novo, minha esposa já com a casa própria, faculdade de Direito, eu sem terminar a escola, trabalhando de estagiário, funcionário dela, do samba e espírita. E ele, minha sogra da congregação. E aí, o dia que eu conheci, de fato, meu sogro,
Foi um dia que eu tava voltando do Império, final de Samba Enredo. E aí eu tava morando na Avenida Itaquera, minha mãe tava viajando, tava fora do país. E eu passei um mês com meu tio ali na Avenida Itaquera, perto do Cruzeirinho. E aí meu tio, puta, cara, vou sair cedo hoje, tô sem a chave. Minha esposa falou, vem pra cá. Eu falo, mas são 6:30 da manhã, eu tô de calça branca e com tamborim, seu pai é da congregação. E ela falou, vem que eu dou um jeito, velho. Vem pra cá, porque a gente mora vizinho do meu sogro, né? Vem pra cá, a gente dá um jeito. E aí eu falei, tá bom. Me virei, fui pegando de ônibus em ônibus, né? Os primeiros ônibus do dia. Calça suja, já tinha tomado umas. Quem inventou essa história de calça branca e escola de samba? Me ajuda, viu? Não faço ideia, mas suja. E aí quando eu cheguei na casa do meu sogro, né? Minha esposa já tava lá e tudo mais. E aí, tudo na paz. Eu com o tamborim, meu sogro, deixa eu ver esse negócio aí e tal. Aí, beleza, passou. Fomos com eu e minha esposa. Falei, e aí, o que foi? Ela falou, eu fui falar, o Rafael, tem uma coisa pra te falar do Rafael. E aí, a primeira coisa, mas o que é? Sobre o quê? Sobre religião? E tem mais, escola de samba. Aí ele falou assim, filha, se você soubesse quantas pessoas eu já vi dentro da igreja fazendo coisas que a gente não aprova e não ensina. E outra, eu acredito na Bíblia, mas eu posso falar que Deus não veio pessoalmente falando que eu tenho procuração pra apontar onde é o lugar certo de todo mundo. Meu sogro nunca me chamou pra ir na igreja. Nunca. Ele fala sobre a igreja. Porque ele fala que as pessoas não têm que ir na igreja porque o outro vai. Tem que ir na igreja porque sentiu no coração. Então a religião pra mim hoje é isso. E é muito importante. É onde eu me apego muito, cara, em todos os momentos. Eu nunca deixo de rezar antes de dormir. Se você colocar um ponto pra tocar, um louvor pra tocar, tamo junto. Respeito todas as religiões e sempre quero estar perto de alguma. Porque é um equilíbrio na nossa vida e espiritualidade. Creio muito em Deus acima de todas as coisas. Você conhece o Alan Salgado? Sim. Passou com um processo de mentoria comigo e a gente trocava muito sobre essa questão que a humildade antecede a honra. Tem até uma outra reflexão do Cortella que eu gosto muito, que gente grande acha que é pequena, por isso cresce. E gente pequena, para crescer, precisa mentir, apontar, julgar. Às vezes vem em lugares como nós, que nós estamos vivendo um grande milagre. Se chegasse para nós há 15 anos atrás, esperando o seu Jamil apagar a luz da quadra para o metrô começar a funcionar e virasse e falasse, pô, Gabriel, um dia você vai correr uma maratona em Chicago, depois de um tempo você vai passar uma transição de carreira e vai encontrar o Rafa numa possibilidade de dar uma palestra na PDV. Eu acredito muito na intencionalidade, Rafa. Eu vi muitas pessoas tendo e fazendo, mas cada vez não entendendo quem elas são. O que mudou na sua maneira de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas da pandemia para cá? Até na sua forma de pensar. Acho que a pandemia ela serviu para mostrar quem são muitas pessoas, principalmente as que são as próximas, quem se transformou, quem tem coração, quem não tem. Então, isso ajudou muito. Pandemia me ajudou muito em olhar funcionário, em olhar time, em olhar que, cara, tinha gente, a gente não fechou na pandemia, a PDV, né? Comida era essencial, a gente vende embalagem para comida, então automaticamente se estendeu pra gente. E tinha funcionário que tinha idade e tava indo lá ralar. Então, me ensinou muito sobre olhar pro time que sem eles nada acontece. Durante a pandemia, minha esposa estava grávida do Theo. E a minha esposa, ela tem asma e arritmia cardíaca. Então, eu não podia. Eu, como um líder, estava dentro da minha casa. Seguro. Fazendo reunião pelo Zoom, olhando o dashboard. E meu time estava pegando metrô e ônibus. Então, um dos principais pilares que a pandemia estruturou foi ser um líder para o time. Servir o time e entender que se você é um bom líder, automaticamente o time vai te retribuir. Só que ser um bom líder não é você mandar. Ser um bom líder é você alinhar. Alinhamento de expectativa entre ambas as partes. A liderança não é você falar para onde o time vai, nem você ir. É você fazer o time ir sem você junto. É você não estar na empresa e o time tá cumprindo o propósito. Liderança é construir cultura. As pessoas perguntam muito, eu não sei se já falaram muito aqui sobre isso. O que é cultura? Cultura é como se a empresa se comportaria se não tivesse regras a partir de hoje. Não tem regra, acabou, rasga tudo que eu falei, só trabalhem. Como que seu time vai trabalhar? Como que eles vão se comportar internamente? Como que eles vão respeitar a empresa? Como que eles vão tratar o cliente? Isso é a cultura. E o papel mais importante de um líder é construir cultura. Senão ele vai ser que ser líder do chicote, que ele fica em cima da operação para as coisas acontecerem e trocando de funcionário. Comando e controle. Que não é sustentável. Como que você, o Ismael, toda a alta gerência fizeram nesses últimos 3 anos para desenvolver esses valores e cultivar essa cultura?
Primeiro, a gente lida com uma competitividade de mercado muito grande, né? A gente é uma gráfica, que é o mercado tradicional, que vive estudando e vivendo no meio do e-commerce. Então eu pego um player como uma Vetex, que é a empresa do Alfredo, que vale 4,4 bilhões de dólares. E eu quero mesmo funcionário da Vetex, porque eu estudo com o Alfredo. Então, quando eu vejo ele falando, funcionário tem que fazer isso, tem que entregar isso, esse KPI e esse indicador, eu falo, eu quero isso da minha empresa. Só que eu não tenho o capital da Vetex para pagar. Então, o que a gente faz lá dentro? Qual que é um DNA muito forte da PDV? A gente pega pessoas jovens que não têm formação e capacita. Então, hoje, eu falo com tranquilidade que dentro dos nossos concorrentes, isso a gente até troca muito, sou parceiro de vários. A gente é a empresa que tem o melhor time comercial, mais bem estruturado, mais bem trabalhado. O cenário de hoje, né? Porque a gente dá treinamento toda semana, a gente compra curso, a gente manda para evento. Mas o que move a gente, o que faz eu e o Ismael falar assim, caralho, mano, conseguimos, é a gente pegar uma menina que era atendente de pizzaria e a menina hoje falar o que é CAC e o que é LTV. E a menina falar, comprei meu apartamento, tô grávida. Entrar o Kennedy lá na empresa, que já era um moleque bom, mas que ele, quando entrou na empresa, ele largou 17 mil de rescisão, porque ele não quis nem esperar pra ver se a empresa ia fazer acordo, porque ele acreditava na PDV e ele entrou lá pra ganhar R$ 1.200. Você tem um carinho grande pelo Kennedy. O Kennedy é meu braço direito, cara. O Kennedy, ele é... Eu acho que a gente precisa ter confiança, isso vale muito pra liderança, com quem corre junto. Quando você trata o bom e o ruim do mesmo jeito, o ruim não melhora e o bom piora. E o Kennedy, ele é o cara que ele é bom e que eu tento demonstrar isso pra ele de várias formas. Então, é a pessoa que... Eu falei assim, cara, um dia eu vou sair dessa cadeira que eu tô. Eu era gerente comercial. E eu preciso de alguém pro meu lugar. Você não vira técnico sem você pendurar a chuteira. Só que alguém precisa lá e entrar no campo e fazer o gol. E aí, cara, e eu falei, só que é do meu jeito, velho. Tipo, é do meu jeito. Aprendi com a Damastor, neto de paraibano. É do meu jeito, cara. Certo ou errado, pra sentar na minha cadeira é do meu jeito. Ele falou, vambora. E o Kennedy já tomou tanta pancada, irmão. E ele nunca levantou a voz. Ele nunca falou que ia pedir demissão. Principalmente, ele também nunca se omitiu. Porque um erro do líder e um erro do liderado é você achar que o bom funcionário é aquele que quando você manda, ele não te questiona. O bom funcionário é aquele que quando você manda, ele te questiona da forma correta. Então, muitas vezes eu falei pro Kennedy, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Ele falou, cara, eu entendo seu pensamento, mas eu acho que tem que ir por aqui, por aqui, por aqui. E é algo que eu valorizo. O funcionário que eu chego sempre falando pra onde eu quero ir, e ele só fala, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ou esse cara é puxa-saco, ou esse cara não sabe o que ele tá fazendo ali, porque ele não conseguiu captar a ideia, ele não sabe nem estruturar outra coisa. Ou essa pessoa é uma pessoa que tem medo de mim. Que é diferente de respeito. Que é diferente de respeito. Então, a partir do momento que eu pego umas pessoas, eu uso muito Kennedy de exemplo, mas tem outras que não levantam a voz. Que não é qualquer feedback que fala estou desmotivado, que é algo que existe, os líderes têm grande parte nisso, mas muitas vezes você vai dar um feedback numa pessoa e ela fica desmotivada porque ela não aceita o próprio erro, e a pessoa ainda te questiona, é essa pessoa que eu quero na minha cadeira, velho. O Barack Obama falou no VTEX Day que a mesa dele foi uma das mesas mais diversas, plurais, do comando dos Estados Unidos. Porque ele falou, se fosse pra todo mundo pensar igual a mim, eu não precisava de ninguém, economizava muito dinheiro. No livro dele, A Terra Prometida, nós tivemos um episódio que logo vai ao ar, o Elber e a Ivana. Eu era muito apegado aos meus livros. Tô começando a confiar mais em Deus. E quando eu sinto, eu gosto de deixar ir para deixar vir. E tem uma parte no livro do Obama que ele fala que todo mundo quer ser o chefe da fanfarra. Ele aprendeu isso com Martin Luther King. Só que ele diz que se você não tá pronto para viver e morrer por uma missão, você não tá pronto para executar essa missão. Ô, Rafa, aqui no Bora Vender, esse livro tão extraordinário fala que o caos, ele nos ensina a recalcular a rota, que o caos é um bom professor, uma boa mentora. Você já chegou no fundo do poço? Você já olhou e falou, meu Deus, e agora? Cara, já. É que o fundo do poço, às vezes chega até ser... Puta, fundo do poço eu tava dentro de uma casa, tinha o que comer. Mas tem uma história bem legal de como que você enxerga o fundo do poço. Eu, quando conheci minha esposa, tudo, contei aqui. E aí passaram um ano e meio, a família dela tem uma confecção de roupa. E eu, cara, sempre trabalhei com vendas. Só que naquela época, vendas era lábia.
Então, você tem um produto, eu sei vender, já era, vamos ficar rico. E aí, vamos montar um negócio. E ela mais doida que eu, vamos. Aí pediu demissão, fez acordo e vamos. Cara, montamos um negócio no Brás, pior ano que tive, 2014, ano de Copa do Mundo e tudo mais. Não saiu do jeito que era pra sair. E foi a maior aprendizado da minha vida. Porque eu montei uma empresa achando que ter uma empresa era só ter produto e saber vender. Eu não sabia nada de gestão, eu não sabia nada de liderança, de autorresponsabilidade. Eu não sabia que o quanto eu gastava para ir para a empresa e o quanto eu gastava no almoço impactava naquele custo. Várias coisas que não me tornavam um empreendedor de fato. Me tornavam um vendedor. E aí, passou-se 8 meses, 9 meses mais ou menos, já tinha acabado o seguro-desemprego dos dois, a empresa não estava dando renda, graças a Deus as mercadorias eram consignadas, então era só devolver para a fábrica, só que eu já tinha cancelado a internet da minha casa e usando a do vizinho, eu já estava precisando da ajuda da minha mãe para conseguir pagar algumas contas, da ajuda do meu sogro para ir de um lugar para o outro, para me virar, então meu sogro às vezes ia no mercado, comprava um ketchup para ele, comprava um ketchup para mim, só que eu tinha saído da quebrada falando que eu era um empresário. Tô montando o meu negócio. Ano que vem eu compro um carro zero. E eu tinha 20 anos aí. Era muito jovem. Saí com o peito estufado lá de dentro. E aí eu me vi no caos. Eu me vi no fundo do poço. Eu me vi dependendo da minha mãe, dependendo do meu sogro. Eu me vi cancelando net, cancelando internet. Vivendo. E aí um grande amigo, o Heitor, virou e... A gente trocando ideia, ele falou assim... Achou que eu tava super bem. Né? Porque no Instagram, na época não era Instagram, era o Facebook, tava lá, estamos com a loja aberta, passe aqui, porra, tá vendendo pra caralho. E ele virou pra mim e falou, cara, você não sabe quem quer trabalhar de ajudante geral, não? O Carlinhos vai sair de férias, vai abrir uma vaga de freelancer. E eu na merda. Sei lá, eu e minha esposa tirava 300 pau por mês pra viver. E eu na merda, eu falei, como assim? Ele falou, não, o Carlinhos vai sair de férias, precisa de alguém pra cobrir as férias dele 18 dias. Eu falei, eu? Ele, você? Eu falei, eu. E aí falei com a minha família e tudo, aquilo, vai desistir do sonho e tal. Falei, fui. E aí do nada eu vi meu mundo fazer assim, ó, buf. Porque eu era empresário, que chegava lá no Brás de óculos e pô, vou abrir minha loja. E aí eu cheguei lá na empresa, na LL, sou muito grato. Falaram, ali fica o fardo, ali fica o estilete. Você pega essas caixas, corta com o estilete, enfarda elas, coloca o número da nota fiscal e carrega lá embaixo. E eu descarregava 30, 40, 50 caixas por dia. E aí eu vi que o meu mundo fez isso. Mas foi a maior lição que eu tive na vida, Gabriel. Por quê? Eu voltei pro mercado de trabalho com cabeça de dono. Eu voltei respeitando muito mais os empreendedores e o trabalho empreendedor. E aí foi quando eu consegui, lá dentro da LL, crescendo. Era uma empresa pequena. O dono tinha muitas necessidades. E aí um dia tocou o telefone da empresa e ninguém queria atender, porque a resposta era uniforme. Se eles quiserem, me contrate alguém pra isso, porque os donos estavam almoçando, Leandro e a Lúria. Se eles quiserem, eles contratem alguém pra isso. Não ganho pra isso, deixa eu tocar essa porra. E aí eu fui lá, abri a porta, atendi o telefone, me apresentei. Não, trabalho na produção, anotei o recado. Puxa saco, pô, mó puxa saco. Você já ouviu falar no livro A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill? Já ouvi falar, mas nunca li. Ele fala que exatamente o conceito de excelência é a gente não se preocupar com o que as pessoas vão pensar ou simplesmente o fazer, mas ter esse compromisso de um pouco mais, chegar um pouquinho mais cedo, perguntar, por que isso? Como você faz isso? Como que você enxerga hoje, com todas essas experiências que você passou, esse conceito de excelência? O que é ser excelente hoje para o Rafael? Exato. E, cara, só eu acho interessante. Aí as pessoas perguntam por quê? Você entendeu como uma oportunidade? Talvez, cara, mas uma coisa que tem muito claro no momento é que eu tinha um negócio aberto e tudo que eu queria era cliente. E tinha outro empreendedor com o telefone tocando e só porque ele não estava lá para atender, ia perder um cliente. Então eu tinha visão de dono. Atendi essa ligação no escritório, deixei o recado anotado. Quando o Leandro chegou, foi buscar saber quem anotou. As pessoas falaram, ih, se ferrou. Ninguém mandou você entrar na sala do patrão para atender o telefone. Mas, na verdade, ele estava me convidando para me efetivar e trabalhar no escritório. Eu entrei como freelancer de ajudante geral, ganhando R$25 por dia. 2 anos depois, quando a empresa foi para o interior, eu saí da empresa ganhando R$6.000, quando eu tinha entrado tirando R$300 do meu negócio. Caraca. Então, eu revivi a história do zero, Gabriel. Eu voltei, dei os passos para trás, e aí, conectando com o que você falou no começo do papo, quanto que você, vendo pouco, te ajuda. Porque quando eu precisei dar todos os passos para trás para começar de novo, segue a vida.
Esse conceito de excelência, como você enxerga hoje? Até para deixar uma dica de progresso para quem está nos acompanhando. Excelência, eu acredito que é você fazer as coisas com o maior carinho e dedicação possível e principalmente respeito pelo próximo. Quando eu tenho respeito pela outra pessoa, eu quero entregar algo muito melhor do que quando eu tô fazendo por fazer. Então, quando eu respeito você, quando eu venho aqui e eu falo, cara, meu celular tá nem no vibra, tá no mudo e tá no meu bolso, eu não vou mexer no celular, eu tô respeitando você, eu tô respeitando o seu espaço. Quando eu chego aqui, falo, Gabriel, a gente vai falar um papo sobre coisas importantes. Posso levar algumas coisas? E eu trago e, cara, coloca onde você quiser. Eu vou respeitando o seu espaço. Então, isso pode ser com coisas, com pessoas, com projetos. Você nunca vai conseguir excelência em algo que você não respeita. Você pode executar algo, mas ser excelente não. Como que é para você estar numa palestra, tá falando sobre a trajetória da sua vida e observar pessoas te olhando? O que você sente? Como isso te emociona? É muito maluco, assim, Gabriel, porque eu vejo muitas pessoas, principalmente quando eu vou palestrar falando de delivery, eu vejo muitas pessoas que estão muito melhor que eu, financeiramente, que já chegaram muito mais longe do que eu e, principalmente, que tem muito mais do que a minha idade, já passaram por muito mais coisas do que eu passei na minha vida. Então, quando eu subo e eu olho pra cara de todo mundo, me dá uma trava. Mas aí eu começo a entender as coisas que eu fiz. Eu acho que a gente precisa ter duas coisas claras. Primeiro, entender o orgulho que a gente tem do nosso passado. Esse é um ponto muito importante. Porque quando a gente fala do que a gente fez com orgulho, a gente se emociona. E quando a gente se emociona, a gente emociona o outro. Segundo, é a gente ter clareza de que se aquelas pessoas aceitaram pagar um valor para me ver no palco, eu tenho algo a ensinar. Então eu não posso deixar a crença limitante me derrubar. Então são duas coisas que eu reflito antes de toda a palestra. E claro, pedir sabedoria para Deus e tudo mais, subir no palco com respeito, não ter arrogância. Tem gente que acha que tá no holofote é melhor do que todo mundo que tá lá embaixo. Já aconteceu de descer do palco e gente que, cara, fatura milhões e milhões por mês e me procurar e falar, cara, porra, o que você falou fez sentido. Por quê? Porque eu subi com uma humildade no palco de saber que eu não era o melhor. Eu tava expondo as minhas ideias, é um testamento de ideias. Então eu tô subindo e fazendo dessa forma. Porém, a crença limitante é algo que derruba muitas pessoas quando sobem no palco. Quando elas olham pros rostos e falam, puta, ninguém vai dar a mínima pro que eu falar. E aí eu gosto, você falou uma dica de papo de progresso, eu gosto de deixar pra galera, tem uma piada sempre na mão. Se você arrancou o sorriso da galera, fica tudo mais fácil. Então, normalmente, quando eu subo no palco, eu pergunto assim, vocês estão me ouvindo? Aí a galera responde, e aí eu falo assim, e me vendo? Vocês estão vendo? Porque me ver é mais difícil que me ouvir, por causa do meu tamanho. E aí pronto, você já quebra um pouco o gelo. E aí eu faço a minha segunda pergunta. Eu fui convidado por causa do Fã de Delivery. Aí eu pergunto, quem já assistiu um episódio de Fã de Delivery aí? Aí a galera levanta a mão. Isso me dá confiança de fazer, caralho, a gente tá aqui. Então, tem que ter algumas estratégias pro palco não te bloquear. Só que você sempre tem que respeitar o palco. Se você sobe no palco achando, só mais uma, tem que fazer isso aqui, velho, eu tô cansado, vai ser uma merda. Meu irmão, gostaria de agradecer por essa troca, essa parceria. Fazia 10 anos que eu não te via. Recentemente fui lá no Falando de Delivery, trocar essa ideia bem intencional. Vamos supor que essa câmera ela vai ser, de fato, um grande testamento de ideia para daqui 5, 6 anos, onde seus filhos vão conectar esse episódio. Quais seriam os seus desejos? Quais são os próximos passos para você, para o projeto do Falando de Delivery? E que se você puder deixar um salve para quem nos acompanha. Legal. Primeiro, obrigado por esse espaço, por essa troca. O Papo de Progresso, ele é mais do que um podcast, é uma terapia para quem tá aqui. Não sei para quem tá lá, mas para quem tá aqui, muito bom. Tela azul na cabeça, como eu já te falei toda vez que eu converso com você. Falando de Delivery como um projeto da PDV, da minha vida pessoal, acho que o meu primeiro desejo em tudo é que a minha família esteja bem. Então, onde você quer estar daqui a 10 anos? Cara, é uma pergunta muito difícil. Eu sou meio maluco, eu sou um mutante. Você conversou comigo 3 anos atrás, eu queria trabalhar com o Alfredo. Do nada eu voltei pra PDV e montei um podcast. Então, é muito difícil fazer essa resposta. Mas, primeiro que minha família esteja bem, que meus filhos estejam bem. É algo que eu prezo acima de tudo na minha vida. O Favor de Delivery, eu espero que eu consiga manter ele como um projeto gratuito, que continue impactando pessoas. É algo que me dá muito orgulho. Hoje, o que a gente entrega versus o que a gente cobra é muito pouco, né? Então, isso eu tenho muita clareza. Eu demorei para aceitar isso, mas eu tenho muita clareza hoje. Então, que ele continue sendo assim.
o propósito só perde para proposta, então que a proposta nunca seja maior e que eu continue manter. E falando de PDV, que a gente continue monetizando, porque lá sim é fonte de renda, é negócios, que a gente continue crescendo. A gente cresceu 300% na pandemia e 80% no ano passado, um ano que a gente achava que a gente ia crescer no máximo 30%, 40%. Muito desafio, muita mão na massa, mas crescemos. Mas que eu continue vendo mais Kennedy na PDV. Que a gente continue pegando mais pessoas que entraram como Kennedy, que era gago, e hoje é gerente comercial. Então, que a gente continue transformando pessoas. Eu tenho esse viés de transformação que eu antigamente escutava alguém falando e falava, isso é papo de vendedor de curso. E hoje isso está presente na minha vida. Uma grande honra, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Espero que tenha sido sensacional. Bom aí pra galera, contar um pouquinho aí de onde veio, de como que nasceu tudo isso. Para você que nos acompanha, compartilha, comenta, envia para pessoas essa história, essa jornada empreendedora. Para nós, o podcast é um testamento de ideias. Até a próxima. Valeu!